Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estás me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida deve existir algo chamado hierarquia. Se não existe hierarquia, prioridades, a gente se perde pelo caminho. Em tudo na nossa vida geralmente tem hierarquia, uma ordem, né? Até mesmo ao acordar. Quando você vai acordar, primeiro você coloca geralmente os pés no chão, não é a cabeça, né? Você coloca os pés. Então tudo tem um processo. Uma casa tem também uma hierarquia. A igreja tem hierarquia. Tudo na vida existe uma hierarquia. Então as coisas na nossa vida precisam ter hierarquia. O grau de importância das coisas. E Jesus está mostrando para esses que tinham sede de encontrá-lo que existem coisas importantes, existem coisas mais importantes e existem coisas essenciais sem as quais nós não podemos ficar sem de forma alguma, porque elas são o princípio que sustenta a nossa vida. E o final do Evangelho fala que o que sustenta a nossa vida é acreditar em Deus, né? Acreditar não como fala São Tiago. E São Tiago fala que os demônios creem e tremem. Então não é ter um crer igual dos demônios, porque acreditar apenas que Deus existe não muda nada na nossa vida. É um acreditar que nos coloca em obediência a Deus, em submissão. É diferente, porque dizer apenas eu creio em Deus, fala São Bernardo de Claraval, aquele que confessa Jesus com os lábios e o nega com a sua vida,
ele está consagrando os seus lábios a Jesus e o seu coração e a sua alma a Satanás. É pesado ou não é? Ou seja, os lábios são de Jesus, aparentemente, mas o coração e a alma é do diabo. Então a gente não pode ver uma vida de aparência. O mundo de hoje quer que a gente viva só apenas de aparência. Não basta querer ser visto pelas pessoas como bom. Nós somos tentados, né, a querer aparentar ser legal, ser bom. Como a gente fala na linguagem, ficar bem na fita com os outros, né? Fulano é legal. A gente quer que as pessoas enchem a nossa bola, né? E a gente fica meio vaidoso. Eu muitas vezes caí nessa tentação e às vezes caio. E eu luto contra isso. Porque às vezes a gente quer agradar mais as pessoas do que a Deus. A gente prefere estar bem com os homens do que com Deus. A gente vai dando um jeitinho de querer agradar a todos. Cuidado. É impossível agradar a todos. É impossível. A gente tem que ser uma pessoa que ama Deus, ama os irmãos, mas nós não vamos conseguir agradar a todos. Quando a gente opta por Deus, a gente vai incomodar o mundo. É impossível não incomodar. Vai incomodar. A nossa mudança, a mudança que Cristo realiza em nós, vai incomodar as pessoas. E o Evangelho vai falar de forma muito clara que Jesus repreende aqueles homens porque eles estão buscando Jesus e eles fazem um esforço tremendo. Eles correm, eles pegam um barco, eles atravessam ali aquele rio, aquele mar e vão atrás de Jesus. Eles gastam tempo para quê? Para ouvir a palavra? Não, para comer pão. E olha que Jesus não fala que eles foram. Jesus fala assim: vocês estão me procurando não porque vocês viram milagres. Porque muitas vezes Jesus repreendeu os fariseus porque eles estavam pedindo o quê? Milagres, sinais. Aqui esses estavam piores do que os fariseus. Eles não estavam procurando Jesus nem pelos milagres, nem pelos sinais. Era pelo quê? Pelo pão, só comida. Simplesmente isso. Só pelo material. E Jesus, ele vai mostrar o que para nós? É importante a comida, sim ou não? Sim. É óbvio que sim. Imagina se eu estivesse pregando para vocês e vocês não tivessem nem merendado hoje, nem almoçado. Vocês estavam aqui? Não. Eles queriam era, se tivesse um sopão, vocês preferiam ouvir eu pregar ou ter um sopão? Um sopão, sim ou não? Vamos ser sinceros, gente. Para depois ouvir a pregação, senão vocês podiam morrer antes da pregação terminar. Morrer de fome. Então, na ordem cronológica, não é que o sopão é mais importante. É porque tem que dar o sopão para a pessoa aguentar ouvir a pregação. Você está morrendo de fome? Mas não é porque o sopão é mais importante. Não é porque a cesta básica é mais importante. Não é porque a comida é mais importante. É porque ela é necessária para a gente fazer a nossa missão. Como fala o cearense, que o saco vazio não para em pé, né? É o seguinte, fala, a gente precisa estar bem alimentado, a gente precisa, de fato, comer bem, comer de forma saudável. Então Jesus está repreendendo pessoas que vivem simplesmente para o material. E quantas vezes nós corremos atrás de Jesus, nos esforçamos somente para aquilo que é material. Queremos que Jesus resolva o nosso problema. Tem aí uma denominação que vocês conhecem também, não precisa nem dizer o nome, né? Qual é o slogan dela? Pare de sofrer, né? Não é isso aí? Mas a gente consegue nesse mundo parar de sofrer? Não. A gente resolve um abacaxi, tem mais 3. Resolve 3, tem mais 8. Sempre tem alguma coisa para resolver, é ou não é? O pé para de doer, dói a mão para de doer, aí o corpo para de doer todinho, aí tem o menino doente. Aí o menino ficou curado, aí tem a dívida para pagar. Sempre tem algo para ser resolvido.
Até quando é uma coisa boa, alegre, uma festa para resolver, tem que se preocupar em comprar ali os refrigerantes, a comida, tudo dá trabalho. E é um certo sofrimento, sim ou não? Embora às vezes tem sofrimento que é com alegria. Carregar as cadeiras que tem peso, ajeitar o som às vezes está dando trabalho e às vezes baixa, aumenta e desregula e vai dar um trabalho imenso, não é não, Guto? Então é um sofrimento que faz com alegria, mas vez o outro rouba paciência, ou seja, a vida é um sofrer, mas a gente pode sofrer com alegria ou com raiva. Então esses homens estavam buscando a Cristo por quê? Por coisas passageiras. Jesus está repreendendo eles não porque eles estavam simplesmente buscando pão. É pelo seguinte, é porque eles estavam vendo grandes milagres, eles estavam ouvindo a pregação porque dias atrás, eles ouviram a pregação, viram os milagres, estavam vendo Jesus, e mesmo assim, eles só conseguiam pensar em quê? Em comer mais. E às vezes nós podemos ser assim dentro da igreja, gente. A gente vê os milagres, a gente vê as graças, e a gente pode começar a pensar em quê? Não, eu quero mais dinheiro, eu quero mais sucesso, eu quero mais bem-estar, somente o material. E tem pessoas que ficam sem paz porque começam a se comparar com os outros, é ou não é? Meu Deus, fulano não vejo fazer nada, é quase um vagabundo, está melhor do que eu, morro de trabalhar, não tenho nada. Não. Já que você está reparando na vida dos outros, é sinal que você está muito ocupado em nada a fazer, como fala São Paulo. Porque quem vive incomodado e infeliz pelo sucesso dos outros, é sinal que precisa estar na miséria mesmo. Porque você e eu precisamos nos alegrar com a alegria do outro, sim ou não? Diga assim: Jesus, me dê a graça de me alegrar com a alegria dos outros. E quando for uma alegria pecaminosa, que eu chore por essas pessoas e reze pela conversão deles. Porque às vezes nós somos assim, né? Quando a gente vê também a pessoa na miséria, eu quero ver ele se ferrar depois. Está alegre, vai se ferrar. Às vezes nós somos meio masoquistas, né? Isso é perigoso. Mas por que que às vezes a gente não consegue ter esse esforço pelas coisas do céu? Porque nós só buscamos o pão material. Quem de nós somos verdadeiros adoradores? Porque aqui esse trecho, para terminar, a centralidade dele é o quê? A Eucaristia. São João Bosco dizia: queres vencer o demônio? Visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Queres ter poucas vitórias sobre o mal? Visite poucas vezes. Queres ser totalmente derrotado pelo mal? Não visite nenhuma. Quantas vezes a gente passa pelo Santíssimo Sacramento, em várias igrejas a gente corre, a gente às vezes faz xingar Jesus, faz só assim, né? Parece essa aquela dança de quadrilha, né? Não, é melhor nem fazer, gente, se for assim, né? Se tiver um minutozinho para dizer: Jesus, oi, né? Estou aqui. Aí se ajoelha, dá um oi para ele. Se para um amigo a gente tem que dar um oi com atenção, um bom dia, imagina para Jesus. Se não tem tempo, mas não vai lá xingar ele não, né? Porque tem gente que a gente pensa, né? Se a pessoa está dando um ataque, o que é? Diferente do Santíssimo, né? A gente precisa ter cuidado. E só para terminar, eu lembro aqui que eu celebro muito nas comunidades e eu fico muito triste que na hora que o Santíssimo é colocado, vou falar até explicar assim, né? As pessoas ficam como? Quando o Santíssimo chega, sentados, paradinhos. Parece que está chegando o quê no altar? Não está chegando nada, nem ninguém. Aí depois a pessoa está na igreja protestante, virou ateu, à toa, um bandista, ele virou espírita, protestante. Nada contra esses irmãos.
Mas depois eu era católico. Peraí, um católico nem consegue dobrar o joelho, está doente do joelho, tudo bem. Mas tem 100 pessoas, 3 se ajoelham, 97 pessoas com doença no joelho, em toda a celebração. Falta o quê? Amor, fé, e falta também quem está na frente catequizar, é ou não é? Aí no dia que eu falei, aí todo mundo se ajoelhou. Houve uma cura, um milagre nos joelhos. Todo mundo foi curado do joelho. Até as senhorazinhas ficaram curadas na hora. Falta, fé, amor e catequese. Então, por favor, se você é católico, demonstre a sua fé. Demonstre seu respeito. Se você está todo engembrado, pelo menos se levante. Se não consegue se levantar, mas pelo menos faça alguma reverência, assim, algum jeito, assim, né? Não fique assim de cara para cima, não. Tenha respeito, zelo. Isso não é um carão, é um conselho de um irmão. Amém?